Então, assim, é um negócio que você fala, caramba, era pra ser isso, né? E a gente colocou tanta energia, tanto amor ali, que o resultado é a vida que a gente tem hoje, uma vida super gostosa, a gente tem liberdade. Salve família, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui do canal, aqui do Viver de Mundo. Um podcast que ainda não tem nome. A gente estava discutindo isso aqui antes da gente começar, que nome a gente vai dar para esse podcast. E a gente decidiu contar com a ajuda de vocês. Então, por favor, deixa aqui nos comentários um nome que a gente poderia dar para esse podcast. O podcast aqui do Viver de Mundo ele vai funcionar mais ou menos dessa forma. A gente vai convidar pessoas que viajam o mundo, que estão trabalhando de qualquer lugar do mundo, né? Vivendo essa experiência, seja de forma física, como hoje eu tô aqui com a nossa primeira ilustríssima convidada, que eu já vou mostrar para vocês quem ela é, e eu também com pessoas que estão em outros locais do mundo e a gente consiga fazer uma interação entre o entrevistador, Ica, e o entrevistado, seja lá quem for. Inclusive, você pode deixar aqui nos comentários também quem você gostaria que a gente entrevistasse, ideias, né? Também, né, de conteúdos, enfim. E antes de tudo, gente, eu quero avisar que eu estou com rinite, não é coronavírus, né? E que eu vou dar umas espirradas no meio do podcast. Inclusive, estamos hoje em Florianópolis e esse foi um dos motivos que nos levou a criar o podcast. Porque aconteceu toda essa pandemia que está acontecendo no mundo todo, estamos aqui há mais ou menos um mês, né? Mais ou menos um mês, alugamos um Airbnb aqui em Florianópolis e aqui vamos ficar por algum tempo. Então a nossa volta para a estrada a gente ainda é uma incerteza, não é? Tempo indeterminado. Tempo indeterminado, mas não é por isso que a gente vai ficar parado. Meus amigos, estamos hoje aqui com a primeira convidada do podcast do Viver de Mundo, nossa ilustríssima Maia Juricic, que já faz parte, mas hoje não vai fazer parte do Viver de Mundo. Hoje ela vai fazer parte como Maia Juricic. Serei entrevistada hoje. Quem é você, minha linda? Muito obrigado por estar aqui conosco. Bom, eu sou a Maia Juricic, viajo o mundo de motorhome com o Ica e a Zaria Lechuga, pra quem já acompanha aqui há um tempo, né? E é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. O prazer é tudo Ica. nosso. Deixa eu ficar mais à vontade aqui também, né? Vamos lá. O prazer é todo nosso de ter você aqui. Má, conta pra gente aí um pouco mais sobre você. Quem é a Maia? Não o que a Maia faz, mas quem é a Maia? O que tem aqui dentro que vibra aí pra falar? Essa menina se chama Maia. Bom, primeiramente eu sou uma alma inquieta, né? Eu gosto de novidades, de estar em constante movimento. Isso desde a minha raiz, né? Desde criança. É uma coisa que eu já nasci dessa forma. Pra vocês terem ideia, né? Minha história de vida se baseia em pais que desde sempre viajaram. Minha mãe com 19 anos virou artesã, viajou o mundo. Meu pai também, marinheiro pra lá e viajando pra cá. Minha mãe é brasileira, meu pai é chileno, mas morou na Argentina. E meu avô era croata, então meu pai também morou na Croácia, na verdade, na antiga Iugoslávia, onde eu nasci, né? No ano de 89. E aí, acho que já dá pra ter uma ideia do porquê que eu sou tão nômade assim. Porque depois, claro, iniciou toda a parte, né, da guerra da antiga Iugoslávia e a gente acabou vindo, né, aos pouquinhos, passamos pela Espanha, pela França, Chile, Argentina e tal, e hoje não, né? Sim, hoje estamos no Brasil, mas acabei sendo criada no Brasil, mas sempre viajando. Então a Maia é uma alma inquieta mesmo, desde que nasceu, tá no sangue, tá nas raízes, né? Caramba, que legal. Então isso começou desde que nasceu sempre, e continua até hoje, né? Hoje, então, tu resolveu cair na estrada aí numa aventura ou num planejamento? Como é? Tudo Hoje ela tá né? viajando de motorhome, como ela falou, com um cara muito doido aí também que decidiu cair na estrada. Mas assim, o que te inspirou a cair na estrada definitivamente? Falar, não, eu vou cair na estrada, quero viver na estrada por alguns anos. A gente sabe que existe muita coisa no meio do caminho, né? Questão de trabalho, questão de família. Por mais que ela esteja casada com o marido dela, ela tem uma família ainda em casa, né? Então, e outra, é até engraçado a gente fazer essa entrevista assim, porque eu tô falando de mim, né? Mas assim, qual foi o teu ponto de decisão de falar, não, chega, eu quero ir pra estrada porque a vida que eu pedi a Deus... Onde deu esse estalo aí? Acho que o ponto de decisão
foi quando meu marido, ele teve a primeira experiência dele viajando de motorhome com meus pais, porque meus pais deixa eu fazer os cálculos aqui, acho que há 15 anos, né? Por aí. Um pouco menos, 12 anos mais ou 10, menos. 12 anos. Tiveram um motorhome. Hoje eles já não têm o planejamento deles, eles venderam um motorhome no Brasil e a ideia é pegar na Europa, né? Então, assim, durante 12 anos a gente teve essa experiência. Pra mim sempre foi algo normal viajar, sempre fez parte do meu dia a dia. Eu nunca me vi estando num lugar só, morando num lugar só. Sempre foi muito assim. Mas aí quando eu conheci o Ica e ele entrou pra família, foi muito engraçado que a gente tinha ido morar juntos há uma semana e meus pais falaram, então, você não quer viajar com a gente de motorhome até o Chile? E ele topou, né? Foi assim a prova de fogo, viajar com o sogro e com a sogra durante tanto tempo, que foram 45 dias dentro do motorhome. Prova de fogo, meus amigos. Mas minha sogra é gente boa demais. Mas aí eu me lembro que a gente tava na Cordilheira dos Andes e ele olhou pra mim e falou, Má, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, não entendi muito o que ele quis dizer com isso, mas vambora. Daí a gente, morou em Florianópolis, depois foi pra Bento Gonçalves, sempre nômade, sempre pra lá e pra cá. Apesar de que a gente tinha uma casa, né, onde a gente ficava, onde trabalhava, enfim. Mas aí teve um momento que a gente teve uma experiência em que a gente foi para o Universo Paralelo e foi dia 25 de dezembro, nunca vou esquecer. Onde é isso? Onde é que o Universo Paralelo é um festival na Bahia, em Pratigi. Eu acho que vi uma entrevista do Ica falando sobre isso. Bobo. E aí o que aconteceu? A gente foi pro Universo Paralelo e meu pai já tinha dito, vão de motorhome, curtir essa experiência. E a gente sentia que era muita responsabilidade naquele momento, né? E aí, chegando a 50 quilômetros, o carro pifou, parou. E era um carro que nunca dava problema. E a gente ligou, né, pro meu pai. E o Ica falou, ô sogrão, o carro quebrou dia 25, não tinha o que fazer, né? Tinha que acionar o guincho, porque não tinha fugiu o nome. Uma oficina, nenhuma oficina aberta. E aí meu pai falou, yes, né? O jeitão dele, yes, era isso que eu sabia que ia acontecer, que vocês iam acabar indo de motorhome. E a gente foi no meio do caminho. O Ica falou, Má, não vou te pedir em casamento, mas eu vou te pedir pra viajar o mundo comigo. Esse é o meu pedido, né? E eu fiquei assim. E no primeiro momento foi muito estranho, porque fazia parte da minha realidade viajar de motorhome, viajar sempre, mas morar na estrada era uma coisa que eu nunca tinha pensado. E no começo pra mim foi estranho, porque a gente morava numa casa espaçosa, eu tinha meu ateliê, né, sempre criando as minhas artes, e foi o que me pegou, me desapegar desse espaço físico, porque eu emocionalmente, no sentido de desapego, de estar perto de família e tudo mais, já estava acostumada, mas o espaço físico do meu ateliê era o que me dificultava. Daí, um momento eu entendi que as escolhas, né, têm os seus benefícios, mas também tem as suas consequências, e que se eu quisesse isso, a consequência ia ter que eu ia ter menos espaço, mas consequentemente muito mais inspirações. E aí surgiu a ideia, e aí eu assumi isso pra mim, e aí tudo Então começou, naquela época, né? Tu já estava indo pra outro lugar de forma nômade com o teu trabalho, é isso? O que tu produzia naquela época? O que tu fazia pra... Então, foi muito... Tu falou que tava saindo do sul até a Bahia, né? Isso dá 4.000 quilômetros mais ou menos de trajeto aí, de tempo e... E a gente foi pra trabalhar, né? A gente quem? Não, Você? Nós, eu e meu marido. E aí o que aconteceu? Na verdade, eu lembro que eu sempre fiz coisas, né? Eu sempre fiz trabalhos manuais pra vender. E aí eu fui pra Croácia, né? Eu fui pra Irlanda, que foi o momento que eu peguei um ano sabático. Eu falei, pai, mãe, vocês me ajudam nesse processo? Eu preciso sair da minha zona de conforto, entender quem eu sou, num lugar onde eu não falo a língua, onde eu não conheço ninguém. E surgiu a oportunidade de uma amiga que falou, Má, vamos pra lá? Só que eu acabei indo numa outra época, e tanto que a gente conviveu menos de uma semana juntas, e eu realmente estava sozinha ali, eu comigo mesma. E aí foi um momento de autoconhecimento muito intenso. E aí depois eu conheci o Ica lá, e aí eu lembro que daí eu voltei pro Brasil, eu não me adaptei, né? Eu morava em São Paulo, não me adaptei. Acabei indo morar no Chile, mas sempre fazendo trabalhos manuais, né? Sempre com esses projetos. Fazia biojoias, fazia moleskines. Só que minha paixão sempre foi desenhar. E aí eu lembro que depois que a gente assumiu morar junto e tudo mais, eu tinha uma pasta de desenho. E eu tava muito perdida. O que é que eu vou fazer que me dê prazer, que me dê felicidade e que esteja envolvido com a arte, né? E aí o Ica um dia achou a minha pasta de desenho escondida.
e falou, meu Deus, Mar, esses desenhos são incríveis. Foi também a partir daí que eu tive o contato com as mandalas, né? Quando eu comecei a estudar mesmo sobre o que elas simbolizam, os benefícios delas. Aí o Ica falou, Mar, isso aqui é incrível, a gente tem que botar isso para as pessoas terem acesso, se te faz também, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, né? E foi melhorando muito através dessa ferramenta, né? Que são as mandalas, a arte em si. E aí eu lembro que os meus pais e o Ica se uniram no meu aniversário e me deram uma coleção de camiseta, lembra? Lembro. Foram 40 camisetas no total, né? Não, acho que foi mais. Por aí, não lembro direito, mas foi, sei lá, R$1.000 em camiseta, uma coisa assim. Foi uma coisa assim. Aí a produção pronta, as camisetas vieram na minha mão e eu dizia, meu Deus, ficaram lindas, mas eu dizia, cara, eu não acreditava na minha capacidade, né? E na real, tu tinha algum ponto de venda? Não, ou não tinha pela nada. Internet? Como é que era? Mas esse era um sonho do Ica, né, também. Era Tudo um sonho culpa minha, você que O Ica tinha o sonho de ter uma marca de camiseta. Eu tinha já a ideia da marca de camiseta pronta, né? E aí a gente uniu isso daí, o Ica com os meus pais. Eu lembro que aqui em Floripa a gente foi na primeira loja e ela já comprou a gente deixou em consignação parte das camisetas e a Ica falou, vamos montar um site. E de repente, de forma orgânica, o Instagram começou a crescer. Eu lembro que a gente colocou no site, o Instagram já estava em movimento, né? A gente colocou o site e no dia que a gente colocou o site no ar... Liquidou, né? Liquidou tudo que tinha. Claro que a gente não tinha uma produção muito grande, mas era assim, meu Deus, vamos ter que produzir mais. Eu lembro que a gente estava desesperada e tal, porque nessa época eu e minha mãe, a gente era sócia. Minha mãe produzia, eu trabalhava a parte de fotos, de vendas, o Ica fazia o site e tal. O Ica não era sócio, mas ele fazia muita coisa. Trabalho escravo. E aí foi crescendo essa ideia até o ponto em que as pessoas... Isso também me possibilitava... Eu estava em Florianópolis quando a loja começou, acabou indo para o Rio Grande do Sul. Isso me possibilitava essa liberdade de espaço físico, porque também minha mãe que produzia as camisetas, então ficava muito mais fácil, né, esse trabalho. Claro, né, para uma vida totalmente nômade, fica muito difícil você trabalhar com produto físico, que foi o que aconteceu. Naquela época, desculpa te interromper, naquela época não existia essa vida 100% nômade, né? Não. Era ainda uma vida normal, convencional. Brasil, porque aí o Ica comprou uma empresa no Rio Grande do Sul e eu tava aqui em Floripa e falei, não faz sentido eu ficar aqui sozinha, sendo que meu trabalho me permite. E foi muito doido, porque por mais que eu tenha sido criada em ser autônoma e se virar, ainda existia um pensamento, né? Porque eram outras épocas também. Hoje a gente fala sobre essa liberdade no trabalho, mas naquela época não tinha isso. Certo, é verdade. E aí, aquela época que eu falo 10 anos, né? Eu acho que até existia, mas não era tão normal, tão comum assim, né? Pouca gente compartilhava isso. E eu lembro de uma conversa com meu pai que eu tava muito triste, porque eu via o Ica uma vez por mês, né? A cada 3 dias no mês. Eu tava muito triste morando em Floripa, ali no Rio Grande do Sul. Falei, pai, as coisas não estão fazendo sentido, eu tô triste. Aí ele falou, você tem uma loja online, certo? Eu falei, sim. E o que te prende a Florianópolis? Fiquei pensando, eu falei, gente, o meu trabalho não me prende. Aí eu liguei pro Ica e falei, tô indo pra aí. Como assim? Falei, tô indo morar aí, vamos... Não tem problema, me desapego de Florianópolis, é um lugar gostoso. E aí, né, a gente fez a mudança pro Rio Grande do Sul e eu continuei a loja de lá. Mas quando o Ica me fez o convite de vamos viajar no mundo, ia ser muito difícil, porque meus pais também começaram a querer mais liberdade, né? E a produção de camisetas estava consumindo muito o nosso tempo. Isso já estava vendendo para vários locais no Brasil ou era só online? Não, a gente já tinha mais de 10 lojas na Venda Atacado, tinha o site, estava indo super bem. E aí foi aquela coisa, eu amava, a gente expandiu a loja, a gente fazia tanto parte de artesanato, né, trabalhos manuais, quanto as próprias camisetas, né, que dava para produzir em quantidade, adesivo, enfim. E aí chegou num ponto que quando o Ica falou, vamos viajar o mundo, só que a loja, por enquanto, não vai ter como ir com a gente. E aí foi aquele conflito, além do ateliê, o espaço que eu tinha de criação e tudo mais, deixar a loja. Então, na verdade, entrou uma artista, não transformou, mas juntou com uma empreendedora, mas com uma vontade muito grande de ser nômade, né? Eram esses três tipos de pessoa. Exatamente, esse ponto que eu ia chegar. Como fazer isso, cara? O teu ateliê, a tua loja, os teus clientes, provavelmente uma quantia significativa de camisetas sendo distribuída pro Brasil todo e com a vontade gigantesca de viajar o mundo, e né? A gente inclusive vendia pra fora também, né? Eu acho que se não tiver uma equipe aí muito bem
preparada pra fazer isso acontecer, não rola, né? E aí o que aconteceu? Foi pro mundo com ela? Como é que foi esse processo aí de... Então, aí que foi a transição, né? Comecei a perceber, na verdade eu tava muito assim, dentro desse processo da loja, tava sendo muito difícil o desapego e entender o que é que eu poderia fazer que me proporcionasse essa liberdade, né? Então assim, eu tava muito presa ali naquela caixinha, enquanto o Ica dizia, Má, eu tô com umas ideias. E eu sempre presa ali. Daí ele falou, o que as pessoas andam te pedindo? Isso já fazia quantos anos? 4 anos que eu tava nas redes sociais, um pouco menos, né? Pode ser. E eu sempre mostrando o processo criativo e tal. E aí eu falei, não sei. Ele falou, as pessoas estão pedindo pra você ensinar como é que você cria as mandalas, o que elas são. Porque elas não são só um desenho, tem todo um estudo, uma base, né, por trás disso. Tanto na ciência como na própria espiritualidade, existe uma resposta para ela. Então, o que são as mandalas e como é que você chegou a isso, como é que você desenvolve, como é a estrutura de criação. E as pessoas começaram a me pedir para ensinar. E aí veio o Ica. Ou seja, antes tu produzia as camisetas e tuas peças com mandalas. Sim. E tinha um significado. Elas sempre tiveram. Mas as pessoas não queriam simplesmente comprar uma camiseta. Elas queriam entender o que estava por trás daquilo. Mais fundo aí esse universo, né? E aí, assim, na verdade, nessa época, eu era muito insegura. Eu não acreditava no meu potencial, então eu ficava muito fechada naquilo que eu estava vivendo. E o Ica via por trás disso. Eu falo que hoje... Eu, claro, né, por mim sou a Maia que eu sou hoje, mas eu agradeço muito o Ica porque ele enxergou uma capacidade em mim e meus pais também, né? Minha família, meus tios também, minha família sempre me apoiou muito, mas eu não enxergava ali dentro o potencial que eu tinha. Mas houve alguma parte da família que falou que tá ficando maluca, continua com o teu negócio? Não nesse sentido, mas... Batalhou tanto pra chegar aí, agora tu vai chegar lá. Vou chegar lá. E aí o Ica falou, tive uma ideia, tô estudando sobre marketing digital e a gente vai fazer um curso online de como criar as mandalas. Eu falei, você tá muito louco, porque pra mim tinha que ser físico, sabe? Você vender o conhecimento era uma coisa totalmente fora. E aí quando o Ica falou isso, vamos fechar a loja, se dedica um tempo a criar o curso, a amadurecer isso que vai ser a nossa ferramenta de liberdade, eu achava uma loucura. E a família também achava uma loucura, todo mundo dizia, não, mas como isso? E claro, ele também, pra gente poder viajar o mundo, tinha que deixar a empresa dele, enfim. Aí eu me lembro que eu falei, ok, então vamos fechar a loja. Porque eu via que aquele era o caminho, não sabia por onde começar, mas eu via que aquele era o caminho. E o Ica começou a se aprofundar muito nessa área, né? Nesse conhecimento do marketing digital. E aí eu lembro que eu fiquei 1 ano desenvolvendo o curso, lembra? Amadurecendo, porque assim, como eu aprendi tudo sozinha, não fiz nenhum curso específico, pra mim era tudo muito cru. Como é que eu vou passar pras pessoas? Porque eu não sei nem as dúvidas que elas têm. E o Ica começou a olhar fomos nós dois sozinhos nessa época, né? Isso foi um projeto já preparando pra viagem ou era assim, não, vamos fazer pra ter para ter uma fonte de renda, era não, focado... Não, foi o projeto pra liberdade. E legal. Tinha que dar certo. E o Ica tinha um compromisso também ou ele já tava livre pra viajar? Não, você trabalhava. Ah, tá. O Ica trabalhava. Tinha empresa, então era assim... Esse primeiro ano foi um ano muito desgastante, né? Porque o Ica morava 2 horas de onde a gente morava, né? Porque eu precisava que a cidade, né, Nova Brécia é muito pequenininha, então não ia ter estrutura para os meus materiais de trabalho, para impressões e tudo mais. Então, pra mim ia ser muito mais difícil estar lá por causa do meu trabalho. E aí foi bom também, porque foi 1 ano assim de autoconhecimento profundo. Eu lembro meus pais iam me visitar, ficavam mal, Maia, você tá muito sozinha. Eu dizia, eu tô na minha melhor companhia, tô aprendendo a ficar sozinha, porque eu não gostava de ficar sozinha, eu tô aprendendo a ver como a solidão é boa. E aí eu fui construindo esse projeto, o Ica foi resgatando algumas coisas, mas por que isso? Por que aquilo? O Ica sempre foi muito curioso, então ele consegue ter essa dimensão de perguntar pra te resgatar coisas que estão ali dentro, né? Porque quando a gente é autodidata é muito difícil a gente entender o que as pessoas têm de dúvida, né? E aí foi surgindo e depois de 1 ano a gente criou a oficina de mandalas, que é o projeto que nos deu essa liberdade, né? A loja já existia ainda? A loja deixou de existir no momento em que eu assumi
que eu precisava... Bom, tem muitas histórias por aí. Me explica uma coisa. Eu vou te fazer depois uma entrevista. Como é que funcionou? Como é que foi a história do tipo desapego de um, digamos assim, de um negócio que estava dando certo, que era a tua fonte de renda, que era a loja, aí para isso... Pra aplicar num sonho, algo que não existia ainda. Foi difícil, a gente teve muita dificuldade financeira. Eu lembro que a gente teve a família sempre apoiando a gente, porque senão não teria sido possível. Bom, a gente acha que ia dar um jeito, mas assim, teria sido muito mais desgastante. Eu nunca vou esquecer que a gente estava numa situação financeira bem difícil. E você lembra o dia que a gente pediu uma pizza? Nossa. E a gente tinha o nosso dia de vamos pedir uma pizza. A gente estava tão cansado que nem saía pra comer pizza. Pedia em casa. Desculpa, nessas histórias aí, nesses momentos, eu saio do entrevistador e volto pra ser o Ika, eu falo, meu Deus do céu. E aí a gente pediu uma pizza, nossa, de aspargo, que delícia. Vamos pedir uma pizza de aspargo. Gente, veio aquele aspargo em conserva, pizza molhada, veio um negócio horrível. A gente se olhava e falava assim, meu Deus, Ika, a nossa pizza da semana, o que a gente vai fazer? Era pizza do mês, né? Era pizza que a gente comia assim, vamos comer pra não gastar. E a gente dizia, vamos fingir que tá boa. Nossa. Foi um momento difícil, assim, porque a gente tava com foco total. E ainda existia toda a questão de eu ter que acreditar, porque eu dizia, aí caiu o plano B. Não tem, vai dar certo, vai ser esse aqui. Claro, na nossa cabeça existia um plano B, né? A gente sabia da nossa capacidade de criação. Eu falo que a criatividade é a base de... O autoconhecimento traz a criatividade, né? E a criatividade é a base de tudo, da autoconfiança, de tudo. Então, se a gente tem criatividade, a gente é capaz de criar o que a gente quiser. Então, a gente sabia que ia ter essa capacidade, mas o Ika nunca quis me mostrar um plano B, porque tinha que ser aquele. Provavelmente porque ali tava a minha felicidade e também, quando tem né? um plano A, é o plano A. Se tiver o plano B, tu tem desculpa para que o plano A não aconteça, né? Isso é o que a gente fala uma com sabedoria também, no momento que tu parte pra fazer alguma coisa, né? Tipo, vai dar certo. E aí foi. E aí depois eu vou entrevistar o Ika pra contar, porque, gente, foram vários perrengues no meio do caminho, né? Foi muito. Desde eu não acreditar e o Ika investir em algo que a gente nem podia pra ter que acreditar naquilo e não ter onde fugir. Vou te entrevistar. E quanto tempo foi? Conta pra mim, quanto tempo foi de começar a planejar o dia que o Ika falou, eu não quero casar, eu quero viajar o mundo contigo, até botar o pé na estrada? 2 anos, não chegou a 2 anos e meio, mas foi por aí, né? Foi um bom tempo, Foram né? 2 anos, 1 ano de criação de curso, 1 ano da gente entender que já tinha dado certo, que a gente foi muito louco, a gente se estruturou e eu acho que a gente colocou tanta energia e tanto amor no projeto que até hoje, ontem, dia 10 de abril, fizemos 3 anos de projeto. A gente vendeu todos os dias da nossa vida durante esses 3 anos. É incrível, o projeto. Assim, Então, assim, é um negócio que você fala, caramba, era pra ser isso, né? E a gente colocou tanta energia, tanto amor ali, que o resultado é a vida que a gente tem hoje, uma vida super gostosa. A gente tem liberdade, não só liberdade em espaço, né, geográfica, mas financeira também. Então, assim, mudou a nossa vida da água pro vinho. Que legal. Com esse projeto. Emocionante, né? Muito, é verdade. Então mudou muito, né? E foi a partir daí que a gente falou, bom, a gente poderia ter saído no primeiro momento, vamos, pronto, na louca, mas a gente falou, vamos esperar mais 1 ano pra gente fazer o nosso caixa, pra gente se estruturar e pra gente criar a possibilidade de não viajar um tempo sabático gastando dinheiro, e sim construindo a nossa vida na estrada. Esse sempre foi nosso sonho, né? Que legal, a gente diferente. nunca quis ir gastar e falar, eu tenho, sei lá, R$2.000 pra gastar durante 5 meses, né? Tô dando um exemplo, gente. A gente pensou, então, que a gente ganhe por mês esses R$2.000 e continue viajando. Hoje a gente tem outras formas de investimento. Para ter uma ideia, né? O nosso trabalho hoje possibilita que a gente tenha outras formas de investir esse dinheiro. Ou seja, não parou no tempo, né? Não é assim, vamos fazer o curso agora vem as e ramificações, deixa o curso né? vender e a gente vai estar gastando todo o dinheiro que o curso nos der. Não é isso o pensamento, então. Não mesmo, porque o curso ele nos dá uma renda muito interessante da gente viver bem, porque nós somos pessoas que a gente não tem luxo, assim, nosso luxo é viajar o mundo, né? Mas a gente gosta de comer fora de vez em quando, de degustar comida de outros países, a gente tem uma equipe com funcionários, então tem toda essa questão, né, do próprio salário, a gente também tem sonhos de investimentos e a gente concluiu ano passado o nosso primeiro objetivo em investimento. Então, assim, tem muita coisa que vem acontecendo e a gente fala, agora começou a ramificar. Porque de um curso a gente já tá com 3,
A loja voltou ao ar porque a sogrinha, te amo, sogrinha, ela se aposentou e falou, não consigo ficar parada, eu cuido da loja. E hoje ela cuida de toda a produção. Ou seja, havia loja, parou a loja, começou o projeto digital, foi pro mundo, fez o negócio acontecer e voltou à loja. E voltou a loja longe ainda, né? Nem presencial. E ela tá bem crua ainda, né? A gente tá começando agora, o que acontece? A ideia não era nem voltar à loja, porque nosso trabalho tá indo super bem. Só que aí as pessoas começaram a falar, Maia, o que é que você faz com as suas mandalas? E me ficavam vazio, né? E aí chegou um momento que as pessoas começaram, não tem mais camiseta, não tem mais produto com as mandalas e tal. E a Wicca falou, tá na hora da gente voltar. Mas e aí, como que a gente vai fazer? E aí a minha sogra se disponibilizou em ser a nossa sócia, então hoje é uma empresa familiar, sempre foi uma empresa, empresa familiar. Que legal, muito mais essência, né? Da parte dos cursos, né, que são empresas diferentes, hoje a gente tem 2 empresas, mas... Nossa, é incrível, e a gente viajando, desenvolvendo a criatividade, a gente fala que não vai ter vida suficiente para concretizar tudo que a gente tem de planejamento na cabeça, né? Cara, esse podcast, na verdade, é pra ser no máximo entre 20 e 25 minutos, mas a gente já estourou o tempo e a gente vai estourar o tempo porque é uma história muito interessante, assim. Eu, como entrevistado, tô emocionado. Imagina o eu como Wicca, né? Porque, voltando como Wicca agora, é algo que a gente começa a lembrar lá atrás de tudo que a gente passou e onde a gente consegue chegar e o nosso sonho de estar viajando o mundo do jeito que a gente sempre desejou, com o motorhome dos nossos sonhos e tudo, é extremamente gratificante, e dá assim. um passo de cada vez e foco, a gente fala disso, né? Porque às vezes as pessoas falam, porque eu sou isso e aquilo. Aí você não sabe nem pra onde a sua mente tem que ir. E aqui sempre foi mandalas e autoconhecimento, né? Através das mandalas. E eu acho assim, se eu pudesse hoje dar um conselho pra uma pessoa que me pergunte, por onde começar? Foca no que você tem ali dentro, que você sabe entregar. E eu acho que foi isso que trouxe esse diferencial, né? Eu tô há mais de 10 anos estudando sobre as mandalas e eu ainda não sinto que eu tenho 30% do que eu gostaria de ter de conteúdo. Tu poderia abrir números pra gente, assim, de tipo 3 anos de escola de mandalas, quanto tempo de loja? 3 anos de escola de mandalas, a loja voltou... De oficina de mandalas, né? De oficina de mandalas, aí surgiu o projeto Escola de Mandalas há um pouco menos de 2 anos. Nesse projeto de digital de cursos, só Brasil, Portugal, como é que é? O mundo todo, a gente está em mais de 23 ou 26 países, não me lembro agora, 26 países. Nossa, bastante. Acho que A gente tem Alemanha, tem tudo. Claro que o curso hoje ele tá em português, então são pessoas que moram fora, mas o nosso conteúdo em espanhol tá pronto, agora a gente tem que arrumar as estratégias para começar as vendas dele, né? Já temos alguns alunos em espanhol sem divulgar. Exatamente. É muito doido que isso. Legal, ou seja, tu tá exportando o teu conhecimento também, né? Do mesmo tempo que tu tá viajando para outros países, tu tá levando junto, assim. Gente, é muito legal. E qual foi a ideia, tipo, do motorhome de vocês, porque a gente viu que tem mandalas gigantescas e tal, sempre foi a ideia de levar esse conceito, o trabalho de vocês pro mundo? Ou foi, vamos decorar aí com alguma mandala que eu desenhei? Qual é o objetivo disso, sabe? De cruzar fronteiras levando essas coisas coloridas penduradas do lado de fora do teu carro? Eu acho que, claro, a principal é a forma de a gente divulgar o nosso trabalho, mas tem todo um conceito, né, um estudo por trás da mandala, que a mandala ela é uma ferramenta da própria natureza de busca de harmonia. Então, eu como profissional na área, sei que quando uma pessoa tem um contato visual com uma mandala, vocês podem até fazer o teste. O Wicca pode deixar o e-book aqui pra vocês, gratuito, pra vocês conhecerem Pode, depois a gente vai deixar todos os links da Mai pra vocês conhecerem aqui na descrição. E aí, quando você tem contato visual com a mandala, ela trabalha toda a harmonia ali, toda a parte das cores, ela movimenta o nosso cérebro pro caminho do meio, pro eixo, né, entre o racional e o emocional. Hoje aqui, nós somos muito racionais, né? Se a gente for ver na Ásia, né, Índia, enfim, são muito mais... não dá pra generalizar, mas o conceito mesmo são pessoas muito mais emocionais. E ambos, né, o ser humano por natureza, ele é insatisfeito. Tanto a gente estando aqui com o lado racional, tanto estando lá com o lado emocional. Por que a gente é insatisfeito? Porque o equilíbrio está no caminho do meio. E é exatamente isso que a mandala traz. A mandala nos concentra no centro, no eixo. Então, quando a gente tem um contato visual com ela,
além da energia das cores, né, que tem todo o estudo da cromoterapia que fala sobre as cores, tem também essa base estrutural da mandala. Então, além de ser uma forma de mostrar o nosso trabalho, é uma forma também da gente levar a harmonia que a gente sente através delas pro mundo, para as outras pessoas. Ou seja, aquele desenho, conforme passa, impacta as pessoas em diferentes países. E qual é a reação da galera? Assim, gente, bom, você sabe, né? É muito incrível. Todos os lugares que a gente vai, as pessoas apontam uma pra outra. Olha, é muito lindo. E elas sempre sorriem. A gente nunca vê uma cara fechada olhando. E é uma coisa que a gente percebe muito, né? Mas na França, as pessoas paravam no farol pra vir parabenizar a gente, lembra? Que legal, uma emoção única, né? De reconhecimento do trabalho, um trabalho que impacta, um trabalho... Eu acho que principalmente traz uma mensagem muito positiva, né? Com certeza. E a mandala é uma proteção também, né? E a gente sente isso. Claro, existem duas questões aí, né? Primeiro, da mandala ser essa proteção, essa energia, como se ela criasse uma bolha ali no motorhome e a gente estivesse protegido. Mas também é uma forma de sempre ter alguém olhando o carro. E tendo alguém olhando o carro, existe menos possibilidade, pelo que a gente presenciou nesses 2 anos de viagem, menos possibilidade de assalto. Olha, porque tem sempre gente ali, né? Então há um objetivo em si de ter vários, né? Colocado, claro. E conta pra mim, como a Maia se sente lá de 2016, que vocês começaram a planejar, né? Que tu tinha tua primeira loja, até hoje, 2020, assim, o que mudou na vida dessa artista, dessa empreendedora, dessa viajante, dessa mulher? Primeiro, acho que a autoconfiança. E a criatividade me trouxe isso, confiar. Que eu sei que, por exemplo, se hoje não der certo mais a oficina de mandalas ou a loja, eu tenho a capacidade de me recriar. Então eu não tenho mais medo de mudança, muito pelo contrário. Eu vejo isso sempre como desafio. Quando a gente vê que tem alguma coisa que não está funcionando direito, o que é que a gente pode fazer? É hora de olhar, de analisar, de observar e acreditar e fazer ir por novos caminhos, né? Então eu acho que a autoconfiança pra mim foi o principal ali. E muita coisa, né, de você olhar pra trás e falar, caramba, quanto o meu esforço valeu a pena, né, o quanto eu acredito, não só na minha capacidade, mas o quanto eu sou dedicada àquilo. Eu sempre tive muita dificuldade em dar continuidade às coisas. Eu tô 3 anos nesse projeto, cada dia evoluindo mais nisso, né, então... Muitas coisas sobre mim e também, né, dessa questão do próprio autoconhecimento, mas da nossa viagem em si, de a gente ter essa liberdade e ver que muitas pessoas, eu tenho muitos alunos e muitas pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, se inspiram também na nossa história de vida. Então eu acho que isso pra mim é a maior gratificação que tem. De ver que as pessoas também se transformam junto com a gente nesse processo, né? Conseguir inspirar para o sonho dela se torne realidade, né? E a gente falar, se eu fui capaz, por que você não é capaz? Você tem que olhar ali, que a gente vê muito julgamento, né? Aqui, principalmente no YouTube. Vocês são herdeiros, filhinho de papai. Gente, não tem problema nenhum em ser herdeiro e filhinho de papai. Cara, cada um nasceu na sua realidade, tem a sua forma de ver e viver a vida. Mas no nosso caso não foi isso. E a gente percebe que quando muitas pessoas falam isso quer dizer muito mais sobre elas mesmas. Com certeza. De talvez uma falta de segurança que eu tinha no começo, do que sobre a gente, né? Então, assim, compartilhar com vocês isso é muito bom, porque a gente mostra que é possível, né? Contra fatos não há argumentos. O Ica sempre fala isso, né? É verdade. Na verdade, é aquela mudança de mentalidade que as pessoas têm que ter, de tipo, eu tenho muito medo, eu tenho essa falta essa insegurança, eu não sei o que vai ser ali na frente, mas ao mesmo tempo, se a pessoa trocar a cabeça dela por, cara, o prazer da conquista te leva a lugares que você jamais imagina, do tipo assim... você conquistar a liberdade, você conquistar o seu trabalho de forma remota, você conquistar poder estar em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Isso é muito mais forte do que aquele medo que te segura e não te deixa fazer as coisas. O medo, eu sempre falo que o medo ele é bom porque ele tem ele nos avisa, assim, vamos dizer, ele nos faz ter cautela.
Mas ele tem que estar em equilíbrio, porque se a gente tem muito medo, ele pode ser um bloqueio também. E a gente pode passar uma vida inteira no mesmo lugar sem conseguir sair, porque o medo nos dominou. Então ele não pode dominar a gente, ele tem que nos avisar de certas coisas que podem vir a acontecer no caminho, né? A cautela mesmo, o medo pode ser comparado à cautela nesse sentido. Mas ele não pode dominar a gente, porque senão a gente não sai do lugar. E a gente começa a ver as outras pessoas também com essa visão de tristeza, de medo, de insegurança, isso vai refletindo nos outros, né? E um recado para um artista que está assistindo hoje esse podcast, que por incrível que pareça está emocionante, sensacional. Um recado para esse artista que quer espalhar a arte dele pelo mundo, que quer fazer acontecer, que quer viver da arte, porque existe aquela negação, tipo, será que artista pode viver da arte mesmo? A gente recebe muitas mensagens, sei lá, um espaço agora de 40 segundos pra gente dar uma motivação pra essa galera. Primeiro de tudo, se a gente for parar pra analisar, um mundo sem arte seria um mundo extremamente triste, porque seria um mundo sem cores, sem essa energia que a arte traz, né? Então imaginem que até o prédio que a gente vê aqui na frente, que tem um ladrilho azul, foi feito por um artista, um arquiteto, enfim, que criou, né, isso daí. Então, se a gente for pensar, um mundo sem arte seria um mundo totalmente apagado, né? Então, assim, primeiro de tudo, pra quem não é artista, valorizem o artista, porque a importância que ele tem no mundo, hoje as pessoas não percebem tanto, acho que isso tá melhorando, mas é muito, muito, muito importante. E pra você artista, acredite que é possível viver da arte, e se eu pudesse dar um conselho de por onde começar, tecnologia tá aí pra isso. Eu lembro minha mãe, quando ela tinha 19 anos, hoje minha mãe tem 60 anos, então minha mãe quando tinha 19 anos já vivia da arte naquela época sem a tecnologia. Na rua, né? Na rua, ela era nômade. Imagina a gente agora, né? Ou ela, se ela tivesse nessa época, ela olha e fala, gente, se isso tivesse na minha época, né? Essa tecnologia, mais fácil. Eu estaria, acho que já teria ido pra Lua. Então acreditem que assim, a tecnologia é algo muito bom, se aliem a ela, criem portfólios do trabalho de vocês, coloquem a alma de vocês e acima de tudo acreditem, porque se a gente não acredita, a gente não cria autoconfiança e a gente não se desenvolve, né? Acho que espetacular, meus queridos. Acho que por ser o primeiro podcast, tá uma aula de vida, uma aula de trabalho, uma aula de tudo. Eu tô emocionado até aqui, porque eu também faço parte disso e acompanho o trabalho da Má desde que ela começou. E pra mim é um prazer também estar junto com ela nesse momento. Meus amigos, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai procurar responder pra vocês. Também quer indicar alguém para ser entrevistado aqui no podcast do Viver de Mundo, só colocar nos comentários. Por favor, deixa um like que ajuda a gente pra caramba, deixa um joinha aqui embaixo. Se puder compartilhar com algum artista esse vídeo, que puder inspirar outras pessoas. Eu deixo aqui um abraço pra todo mundo. E qualquer dúvida, mundo. Estamos por aí. Também, gente, coloca aí quem quer que eu entreviste o Ica. Vamos ver se é um dos próximos convidados. Meus amigos, muito obrigado por estar aqui. Espero ter inspirado vocês nesse vídeo sensacional com a nossa ilustríssima Maia Juricic. Muito obrigado. Um grande abraço e a gente se vê por aí.